A todos, que a paz do Divino Mestre Yahshua, Jesus de Nazaré, abençoe toda esta humanidade, encarnados e nossos irmãos desencarnados que habitam o plano astral. Que o amor grandioso da Imaculada Conceição, ou Nossa Senhora, a mãe deste planeta, o cubra com o seu manto sagrado do amor, do perdão e da caridade. E o nosso grande Pai, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, aquele que é anônimo de 1000 nomes, chamado de Adonai, no Monte Sinai, né? A presença desta força que se comunica com a humanidade e utilizou o Oriente Médio e o Monte Sinai para deixar como testemunho para toda a humanidade. Graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para conversar com vocês. Essa conversa agora vai para mais longe, para ajudar esta humanidade na sua caminhada, sinalizando caminhos seguros para que não caia no abismo que esta vida material nos oferece. Muito bem. Meus irmãos, como é sempre ensinado aqui, o nosso ensinamento ele é uma eterna repetição, como na escola primária. Um beabá para nós gravarmos, porque nós temos dificuldade em gravar as informações nesse plano. Essa matéria é muito frágil, né? Então, a gente usa essa técnica de repetição, acrescentando alguma coisa em algo que já vem se repetindo, né? Hoje nós vamos conversar com vocês a respeito dessa festa mundial chamada Carnaval, né? Por que o terrestre, praticamente 3 dias, né? Ele desce numa vibração, esses 33 ou 67, ou 33%, começa a descer como fosse na UTI, vai descendo e ao contrário, o negativo vai subindo, né? A vibração negativa vai subindo, anulando totalmente a energia positiva, e com isso sintonizando aquele grau mais primitivo. E esse grau primitivo sobe para a expiação, porque foi atraído pela vibração densa que desceu. E essa positiva praticamente quase desaparece da vibração da regeneração, né? Aquela luzinha da regeneração, né? Aquele amplificador da regeneração começa a cair a potência, porque está sendo puxada muita energia negativa lá dos degraus de baixo, né? Então essa festa mundial chamada Carnaval, em que envolve todos os habitantes da Terra, encarnados e muito mais os desencarnados, porque nessa estatística de 40 bilhões de desencarnados, em que a energia negativa é muito maior do que 67%, então vocês imaginam quantas falanges de desencarnado é atraído aqui para a crosta quando ocorre essa festa, né? Bom, então vamos aprender um pouco por que nós ainda carregamos dentro do nosso espírito essas energias. A resposta está lá na caverna e nesse degrau do nosso primitivismo,
nós trazemos no nosso DNA tudo isso lá de baixo, que faz parte da nossa natureza. E essa energia, ela aflora em momentos em que nós somos influenciados pelo meio que nós vivemos. Então toda pessoa durante o ano todo, ele carrega dentro dele esse carnaval, essa festa. Ele carrega dentro dele a questão de querer ser o outro, as fantasias, né? Ele carrega dentro dele uma válvula de escape que ele quer pôr aquilo para fora. E por incrível que pareça, isso vem confirmar a teoria, não podemos chamar de teoria, mas na verdade da reencarnação. Porque veja bem, que é bem interessante. Quando no carnaval os homens faz questão de travestir de mulher, né? A brincadeira importante do homem no carnaval é transformar em mulher, né? Tem uns que ficam tão belos como a mulher, né? Que a hora que acaba o carnaval acha que vai continuar assim mesmo, né? Porque então, não é verdade? E as mulheres vestem de homem, né? Aí vamos pensar um pouco. Essa vontade de transvestir no sexo oposto, masculino e feminino e vice-versa, vem das vidas passadas em que o espírito transitou nesses corpos. Então, no mental nosso, nas nossas gravações, está esse beat lá. Então, uma saudade do espírito de lembrar daquela época em que ele transitou na vida como mulher. Como nessa época carnavalesca não existe regras, ele faz aquilo com a maior brincadeira, com a maior, né? Tem prazer de, logo tô louco para começar o carnaval para vestir de mulher. Ele vai pôr aquela mulher que está dentro dele para fora, porque nas reencarnações nós alternamos a nossa polaridade de macho e fêmea e vice-versa. E muita coisa, por exemplo, o catador de latinha, eu quero ser um faraó. Ele vai vestir uma roupa com o maior sacrifício, comprar roupa e vestir como um faraó do Egito, né? Por quê? Porque lá no Egito antigo, ele foi isso lá. Então ele traz para a memória agora essa imagem. Então faz o maior sacrifício durante todo o ano para comprar uma fantasia que ele quer pôr para fora, que está no consciente dele, subconsciente dele. Então vocês veem que até nisso existe uma, digamos assim, uma explicação por que as pessoas procedem dessa forma. Mas isso vem lá do nosso primitivismo, que nós carregamos isso, não é? Do prazer, do humor, do sorriso, do escárnio, né? Tudo isso vem do nosso primitivismo. E sempre o povo em si, na história da humanidade, ele viveu mais no primitivismo do que no equilíbrio. O equilíbrio só vai chegar na Terra com o advento dos hebreus lá no Egito, quando Adonai entrega os 10 mandamentos, que são leis morais, que são as leis que vai policiar o povo, vai censurar a cultura, né? Vai colocar um equilíbrio. Então, isso foi dado lá no Sinai com as 10 leis morais, e por um registro, né, na nossa forma de agir. Tirando isto, o nosso passado está mais ligado às orgias, às festas, adoração aos deuses, né? É ligado a essa mistura, né, de povos, de praticar essas festividades. Então isso é muito antigo. Segundo a estatística, aqui na Terra, isso vem de 10 mil anos antes de Cristo. É muito primitivo isso.
10.000 anos antes de Cristo. Só que nós espíritas sabemos que os espíritos que habitam o plano astral, eles são oriundos de planetas primitivos que imigraram aqui no astral da Terra e trouxeram no seu bojo também essa contaminação que vem desses planetas primitivos. Então isso é muito antigo. É muito antigo. Então, pelo nosso raciocínio, nesse quadro evolutivo, né, não comparando com esse, mas naquela outra pirâmide em que existia o primeiro degrau energia, o segundo degrau o minério, o terceiro degrau o reino vegetal, quarto degrau o reino animal, quinto degrau o reino nominal, sexto degrau o reino espiritual, sétimo degrau o reino cósmico. Então vocês notam que nessa caminhada sempre somos nós com os nossas virtudes e nossos defeitos. E com o tempo esses defeitos vão sendo amparados pela purificação. Então isso faz parte do nosso primitivismo, de quebrar todas as regras, né? E buscar o prazer a qualquer custo. Isso acontece no plano físico, nesses 3 dias de carnavais. No plano físico ainda existe uma certa censura, entre aspas, mas no mundo astral não existe censura. Esse carnaval que começou a ser introduzido no Rio de Janeiro, em que as mulheres tiveram que tirar a roupa, foi transferido do astral inferior aqui para a Terra. Aqueles carnavalescos são espíritos reencarnados de lá, que, contratado pela organização das trevas, para que diminuísse a energia positiva e aumentasse a negativa, então introduziram nas escolas de samba, criando um desfile de orgia, né, de sexualidade, né, pornografia, tudo. Porque com isso transmitido através da TV, vai criar uma egrégora muito baixa, e essa egrégora, sendo muito baixa, né, é positiva. Se a egrégora positiva ela baixa, a negativa sobe. Subindo, cria uma frequência para organizações do astral inferior a penetrar na Terra e fazer o serviço que eles têm que fazer. Porque eles precisam dessa queda vibracional para penetrar aqui na Terra. Então, meus irmãos, atrás de tudo isso existe uma maquinação do mundo trevoso para que essa energia negativa seja propagada usando a mídia e propagando. Eu não, mesmo que eu esteja numa religião, eu vou afrouxar a minha moral, afrouxar. Eu estou cansado, trabalhei a vida inteira, né? Por que eu vou ter que ficar escondendo, né? Eu vou pular carnaval, eu vou fazer o que eu não fiz o ano inteiro, eu vou beber, vou fazer todas as extravagâncias possíveis, vou me libertar. Com isso a minha vibração positiva ela cai e a negativa sobe, eu fico na frequência monitorado pelas trevas, é a facilidade que eles têm para abocanhar as almas. Vocês estão entendendo? Que atrás disso existe um plano diabólico para sequestrar espírito, para provocar desencarnações em massa, para aumentar o vício, né? Aumentar nascimento de espíritos adversário, desafeto lá de baixo, né? Porque eles vão criar uma forma de, eu preciso, naquele casal, encarnar um espírito cobrador que lá na frente vai matar a mãe e o pai. Mas eu preciso criar condições para que aquela fecundação seja a revelia do casal. Então, é emitido esse fenômeno da sexualidade, na hora do desfile, todo mundo, né,
alcoolizado, onde essa fecundação, a revelia da pessoa, e de repente aquela criança está em gestação, que é um espírito que foi preparado lá embaixo, né, foi postado ali, para lá na frente ser uma porta aberta para próprias trevas, para manipular aquela pessoa, aquela mãe, aquele pai, e provocar uma implosão naquela família lá na frente. As trevas, elas manipulam reencarnações. Eles têm essa capacidade, eles têm técnicos lá, eles têm terapeutas que também trabalham nisso. Então, o objetivo na prática dessa festa, desde que o mundo é mundo, é abaixar a energia positiva e elevar a negativa. E nós fazemos isso, de uma certa forma, espontaneamente. Porque está dentro de nós isso. Está dentro do nosso DNA. Porque essa subida nós trouxemos, carregamos essas máculas, né? Porque no nosso corpo e no nosso espírito, melhor dizendo, existe um duelo entre o sofrer e o prazer. Um duelo. Quanto mais a nossa energia ela é negativa, mais o cérebro nosso, o nosso espírito vai procurar descontar as dificuldades, as dores, as angústias através do prazer. Que prazer é essa? O fumo, as drogas, o alcoolismo, a sexolatria, a glutonaria. Compreende? Porque uma forma do espírito querer compensar o sofrimento que ele já passou ou que ele vai passar aqui na Terra. Então, ele não vai buscar algo positivo para compensar esse sofrimento. Seria buscar a sua essência, buscar Deus, né, a sua essência, buscar Jesus, buscar uma forma de amenizar. Não, ele vai buscar algo prazeroso, em que ele vai sempre estar nessa fonte para compensar essas dores. Por isso que é aquele praxe, final de semana, acabou meu expediente, eu correr para o bar. Amanhã já vou passar comprar a carne e fazer o churrasco, fazer a feijoada. Vou passar, já vou descer direto uma boate para gastar, sabe? Cidade grande assim, né? Até o marido e a mulher, vamos praticar aí, vamos buscar o prazer. Aí o masoquismo, você sabe, né? Tem lojas que vendem esses objetos, né? Sex shop. Então aquilo é uma terapia para eles. O mundo moderno, ele vive hoje para o prazer, né? Porque a vida é tão dolorosa, 12 horas no trânsito, né? Cobrança, pressão. Por isso que cidade grande, ou você põe uma corrente na sua mulher, e a mulher põe uma corrente em você, e você pega a moral, a Bíblia, joga fora, porque senão você não vive. Porque você, ali no meio, você é influenciado por essas energias. Em vez de você ir embora para casa, você vai sair com a secretária. E com todas. Sua mulher vai sair com o executivo também. Chama-se casamento livre. Quem que vai controlar isso? Uma cidade de 20 milhões de habitantes. Se o cara quiser controlar a mulher dele, quer mudar lá para aquelas corrotelas, né? Porque cidade grande faz parte da vida deles. Empresas sabem disso, né? Então, da onde vem isso? Do nosso primitivismo ainda. E o carnaval, ele faz parte de, nesses 3 dias, você quebrar todas as regras sociais, morais, né? Em que a pessoa se sente bem, né? Imagina um empresário bem sucedido aí, num clube fantasiado de mulher, com sutiã, né? Dançando. Você não acredita que aquela pessoa é uma pessoa, né? Mas ele quer, também tem pressão.
ele também sofre a pressão da sociedade, de governo, né, fiscalização, um monte de coisa. Então ele vai extravasar. Aí mistura todo mundo, né? Então, na parte, por exemplo, essencial do carnaval, que eu estou explicando, é essa energia baixa, né? Quando ela chega nesse nível, ela sobe e a outra fica muito baixa, a positiva, nós perdemos o senso de controle moral. E perdendo o senso de controle moral, nós vamos sintonizar aquele degrau no nosso primitivismo. Do salve quem puder. E aí, a sua história nos relata do passado, como era o passado, né? Das guerras, a comemoração das guerras, né? Em que ficava dias em orgia total, né? Embriagado, né? Oferenda, oferecendo criança para esses deuses, né? Aqui os 10 mandamentos, o bezerro de ouro, quando os hebreus estavam aguardando Moisés descendo do Monte Sinai e estava demorando, eles esqueceram totalmente do Deus de Abraão. Os milagres, sumiu tudo. Chegou numa energia tão baixa que falaram assim: vamos fazer um bezerro de ouro e vamos fazer umas festas, fazer oferenda para ele, para nos dar o prazer dessa saída lá do Egito, né? A falta das coisas que tinha no Egito, as dificuldades no deserto, o calor, um monte de coisa. Então, para compensar aquele sacrifício, aquele sofrimento, esqueceram do Deus do Sinai, que é um Deus moral, e fizeram aquele bezerro. Aí vocês viram o que aconteceu, né? Aí virou aquela orgia, que a maioria desses deuses pagãos era deuses do prazer, né? Da orgia, da farra, da festa, né? Sem compromisso nenhum. Bom, segundo a história demonstra, a origem do carnaval vem do deus Baco, que é o deus do vinho, né? Na Grécia, ele era chamado Dionísio, e entra naquela história da grega, né? E em Roma era o deus Baco. Então, totalmente pagão. Totalmente. Em que havia esses bacanais, banquetes, envolvia todos, né? Misturava ralé com os plebeus. Então, nessa época não tinha muita diferença entre eles. Mas o principal que eu estou falando, que nós espíritas sabemos por quê essa ênfase da pessoa querer vestir de rei, querer vestir de mulher, querer vestir de escravo, né? Às vezes uma pessoa aí cheia do dinheiro, bem sucedida, fantasiado de escravo, com corrente e tudo. Por quê? Porque lá no passado ele foi escravo, numa encarnação. Ah, eu quero voltar no tempo que eu era escravo. Só aí já derruba toda a descrença na reencarnação. A própria matéria, engraçado, a própria matéria confirma a reencarnação, né? Porque a pessoa vai buscar uma fantasia que tem ligação com as vidas passadas dele, no tempo que ele reencarnou, né, em certa condição social. Então isso vem desse passadão que nós aprendemos lá atrás. Bom, eu quero me referir agora, nessa época, 2019, chamado final dos tempos, em que o poder das trevas está sendo removido aqui da Terra, conforme está escrito, o diabo, ele está muito preocupado, sabendo que pouco tempo lhe resta. Diabo, entre parênteses, são as legiões dos dragões lá embaixo, o espírito muito primitivo. Então, ele não quer ir sozinho, porque ele precisa de escravo lá, para ele continuar o poder lá no mundo da expiação. E qual é a forma dele levar esses escravos? É fazer a vibração negativa subir, subindo,
encarnada perde o acesso à proteção espiritual, é envolvida por ele e vai cometer as tropelias da vida, né? Porque após o carnaval tem o rescaldo. Aquela pessoa que nunca bebeu no carnaval, vai começar a ser um alcoólatra em potencial. Aquela pessoa que nunca usou droga e no carnaval, no momento usou, vai ser o quê? Um consumidor da droga. Aquele homem que era casado, tinha uma vida regrada no carnaval, se extrapolou, vai começar agora, aquela alimentação que ele passou, a necessidade de perpetuar aquela situação. Então, há uma colheita instantânea, uma colheita potencial a médio prazo e uma colheita potencial a longo prazo. Quem fala isso é o chefe das trevas quando ele vem aqui. Então, para eles vai ser muito bom, porque eles vão ter retorno do que vai acontecer, sabendo que a nossa fé é um palito de fósforo. Às vezes nem chega a arriscar o fósforo. Então, gente, o que nós queremos alertar a humanidade, né, sobre essa questão. A pergunta que se faz é: o cristão, aquele que crê em Deus, o cristão, aquele que crê em Jesus, ele pode participar de uma festa dessa? Aí entra o livre-arbítrio de fazer ou não fazer. Porque se eu sou cristão e eu participo de uma festa dessa, eu estou adorando o Deus Bacon e o Deus Dionísio, e rejeitando o Deus Adonai de Sinai. E lá no mandamento está escrito: só a Deus adorará e só Ele prestará culto. Só a Deus adorarás, o Deus de Sinai, e só a Ele prestará o culto. A proporção que eu deixo de adorar esse Deus e vou adorar o Deus Bacon, pagão, que é o Deus do carnaval, o Dionísio, que é Deus do carnaval, eu estou adorando novamente o bezerro de ouro lá do deserto. Com isso, é cortada a minha ligação com essa estrutura. Eu fico à mercê da lei automática. O meu seguro é cancelado, espiritual. Eu vou ficar entregue nessa vibração, baixa vibração, que está sendo produzida lá embaixo, para que eles possam ter acesso na minha alma. Então vocês vejam, né? 2019, praticamente 3/4 da terra adora o Deus Bacon, o Deus Dionísio dos gregos, os deuses pagãos, porque tudo isso vem lá do primitivismo. Mas 1/4 da humanidade não adora. A frequência desse 1/4 está ligado às alturas. Por isso, vai ser preservado, agora no final dos tempos, esse 1/4 de humanidade. Quer dizer, na hora da colheita espiritual, né? Na hora, como está acontecendo agora, em que os ceifadores estão no mundo para ceifar o joio, o trigo não vai ser ceifado, não. Esse trigo é assim 1/4. É esse que não dobraram os joelhos para Baal, lá no passado, para Marduk, os deuses pagãos do passado. Porque a história desses deuses pagãos está aqui na escritura. São deuses pagãos, deuses dos homens, deuses ligados à natureza humana, do nosso primitivismo. O nosso primitivismo. Então, essa humanidade de hoje, século 21, ela adora um Deus pagão. Ela adora o bezerro de ouro. Ela adora o Deus Bacon. Ela adora o Deus Dionísio, né? O Deus, toda aquela estrutura da Grécia,
continua sendo adorada. Esses deuses pagãos estão vivos pela atitude da humanidade, não é? Então, nessa vistoria, os mensageiros da luz nessa humanidade, hoje, eles conseguem separar de tudo isso um quarto dessa humanidade para seguir em frente para a regeneração, como aconteceu lá no deserto do Sinai. Quem que está com o Senhor, ou quem está contra a revolta de Coré, lá no deserto, né, de Datã e Coré. Aí uma parte ficou com Deus, né, com os mandamentos, e outra parte, não, nós não precisamos dos seus mandamentos, não precisamos de Deus. Aí Moisés pegou as tábuas e falou, deixou esse que está valendo até hoje. Quem não obedecer à lei será punido pela própria lei. É o que acontece hoje. Então entregue no automatismo da lei. E entregando no automatismo da lei, não precisa ir longe, né? O que está acontecendo no mundo, o que vai acontecer com essa parte da humanidade, né? A exclusão da terra, né? Que os mansos e pacíficos herdarão a terra, e os demais estão sendo excluídos, expulsos, melhor termo é expulso, da terra para o planeta de expiações, porque não tem condições de ficar mais aqui. Então, essa questão, quando uma pessoa fala assim, eu sou ateu, precisa ver direito como que esse ateísmo, né? Se é o ateísmo do ateísmo, vai embora. Agora, se for um ateísmo da boca para fora, e no coração dele estiver uma igreja interna, ele vai ser salvo. Ele será salvo. Então, essas festividades, cada pessoa vai ter todo tipo de energia que a pessoa vai emitir. Desde a pessoa que vai até dançar na sua casa, vendo na TV, e a pessoa que vai participar num bloco carnavalesco, pessoas que vão mergulhar 100% nessa festa, né? Cada caso é um caso. Então, nós queremos passar para vocês que durante essas festividades, quem é de Cristo, de Deus, procura sempre cuidar, né? Procura fazer preces, orações, porque é inevitável que essa energia venha até nós, porque ela está no ar. A sintonia é outra coisa, a sintonização é outra coisa. Então, vamos nos proteger, principalmente esta casa, porque o assédio é muito grande. Eles vão aproveitar dessa energia para tentar torpedear o nosso grupo aqui, e principalmente a periferia, de uma forma indireta, carregando os que estão na periferia, para que durante essa festa surja um assunto que vai me desequilibrar. Agressões verbais, cobrança. Você vê, não tem nada a ver com a festa, mas vai ser usada a energia para que através dessa energia nos atingir. Então, as forças lá de baixo, com essa queda da energia positiva, as portas da proteção se abrem e eles mandam essas legiões de espíritos, cada um já um objetivo que vai fazer, para espalhar nessa humanidade e fazer como se jogasse uma rede para recolher essas almas incautas, né? Pessoas que, para a vida dessa pessoa inteira, é um carnaval. Tudo que a pessoa faz, não tem nada de nobre na pessoa. Para ele é mais um carnaval por causa do feriado, mas a vida dele continua sendo um carnaval. E ele não quer sair dessa fantasia, não quer acordar.
não quer acordar, não quer buscar a verdade. Mas ele tem o livre-arbítrio de escolher. Então, prece orações, muito cuidado com o que ouve, muito cuidado com o que fala, né? Não tem como a pessoa fugir do mundo, nós estamos no mundo. Mas é como a gente não tivesse nesse mundo. Um médico, quando ele vê abre um canceroso, ele olha assim, eita, ó, coração, ó o fígado como que tá, ó o rim, fecha que não tem mais jeito, manda pro quarto, vai lá tomar banho, vai pra churrascaria comer. Ele é fria com aquilo que ele está vendo. A mesma coisa nós, você vai ver tudo na televisão, vai aparecer, você não vai ficar, faz parte da vida. A forma de reagir é outra, né? Então, o que nós aconselhamos é isso. A pessoa tomar suas precauções, cuidado nas viagens, estradas, na ida e na volta. Cuidado com, se você toma alguma coisa, vai devagar. Não use drogas, né? Não use drogas. Não entre em movimento suspeito de pessoas suspeitas, né? Não participe de coisas de roubos, crimes. Procure de uma certa forma se isolar dessa situação. Nós temos na escritura um exemplo disso, né? Todo mundo conhece a história de Sodoma e Gomorra, né? Ló e a sua família moravam em Sodoma. Sodoma era carnaval a vida inteira. Sexolatria o dia inteiro. Não tinha televisão, né? Então, em Sodoma você andava na rua, a mulher estava tendo relação com bode, assim. Os gays, homem com homem, mulher com mulher, eles viviam só nisso, em orgia. E Ló, que era ligado a Abraão, parente de Abraão, né? Ele morava lá em Sodoma. E ele criou uma caverna para a família dele lá. Já ia sair da casa aí, ó, o cara fazendo sexo na porta. Dá licença, meu amigo. Não dá para você fazer isso amanhã, tenho que ir na padaria. Mas ó, orgia. Sodoma e Gomorra. Além da crueldade que existia lá. E ele morava lá. Mas ele era ligado a Abraão. E Abraão está ligado a Adonai, né? Então, quando Adonai mandou os, entre aspas, anjos exterminadores, né? Anjo exterminador, não cai muito bem, mas fica sendo. Ele foi lá para salvar Ló e a família. Porque naquela população lá, segundo a estatística, tem mais de 3 milhões de pessoas. Aí falou, vai lá, tira o Ló de lá, porque né, a cidade vai ser destruída. Vai ser queimada todinha, não tem nada que se salva lá. A energia negativa lá chegou 100%. A única energia positiva era do Ló e da família dele. Então, ele não se contaminou. Ele sentava em frente da cidade, o Ló, e ficava ali fazendo prece e o pau quebrando na cidade. Fechava a casa dele para não contaminar-se. E ele ficava ali, ele não se corrompeu com tudo que tinha lá. Por isso foi mandado a salvação para ele. Só que a mulher de Ló gostava das coisas. Ela tinha muitas, sabe, joias. Ela gostava de ver. A mulher dele não era igual a ele. Mas por causa dele. Então quando o anjo foi lá e falou, sai da cidade, sobe o monte. Quando vocês chegarem lá em cima, que tiver seguro, a Sodoma e Gomorra vai ser destruída. Mas não olhe para trás. Olhar para trás na vida é quando nós não queremos, nós temos, não queremos despojar das coisas que nos prejudicam. Nós não queremos, sabe? Sabe que aquilo prejudica, sabe que faz mal tudo, e a gente não, sabe, como uma mágoa que você fica segurando. Oh, larga disso, tira do seu corpo. Se te dá mal-estar, mexe com o seu fígado, você fica, mas foi muito doloroso. Então, chama síndrome de Sodoma.
Então quando Deus manda os anjos lá, falou, ó, Ló, pega a sua mulher, seus filhos, sai da cidade, sobe o monte. Quando a gente vê que você está lá, seguro, e não olhe para trás, a cidade vai ser destruída, as duas. E a mulher de Ló, ela na hora de fazer as malas, mas será que não tinha outro jeito? Mas e agora? Como é essa roupa que veio da Pérsia, que eu ganhei, como que eu vou deixar aqui? E essas pulseiras que veio lá do Egito? Porque você tinha que sair com a roupa do corpo, e rápido. E a mulher lá, esse perfume chinês aqui. Não dá para enfiar no vestido, não sei o que. A mulher, depressa, ó. Isso aí é um ensinamento para nós. Para a gente despojar das coisas que é preciso para a gente não sofrer. Se a gente não fizer, alguém vai fazer por nós. Porque a pessoa tem que tomar uma decisão na vida. Não se pode adorar dois senhores, né? Então ele está arrumando tudo para sair, só levando o necessário. A mulher está lá fazendo um monte de mala para levar junto. Não, fica tudo aí. O anjo mandou nós sair só com a roupa do corpo. Ló, e aquele anel que você me deu de casamento? Então, gente, quando a espiritualidade chega até nós e dá um ultimato para nós, olha, viste sua roupa e some daqui que vai ser destruída, do jeito que está, se estiver no banheiro, você vai assim mesmo. Não vai procurar consertar a coisa, tentar levar a coisa, porque é um aviso que vem lá de cima. Eles têm lá monitores, têm lá acesso ao que acontece no mundo, né? E na vida nossa é a mesma coisa. Quando a espiritualidade aqui orienta alguma coisa, olha, faz isso, né? Faça. Porque se eu não fizer, quem veio fazer é a vida, eu vou sofrer. Aí aquela história, não falei, não avisamos, aí era tarde demais. Mas a mulher saiu arrastando chinelo, né? A mulher não queria sair de Sodoma. Tinha cara espadaúdo lá. Cabeludo, loirão. A mulher não queria sair de lá, não. Ele ia na frente com as filhas. Vambora, Doroteia. Estão indo. A mulher com uma curiosidade falou, acho que é mentira, acho que nós estamos sendo enganados. A mulher não acreditou nos anjos. Quando eles estavam quase lá em cima, a mulher não aguentou, né? Até agora eu não escutei nada aí. Nós fomos passados para trás. Quando a mulher virou, a bola de fogo. A radiação de lá veio, passou por ela, passou por ele, e ela virou o quê? Uma estátua de sal, né? A matéria foi igual lá em Hiroshima. Os corpos ficaram fotografados na parede, sabia? Uma sombra, a gordura do corpo ficou fotografada lá. E salvou Ló e as filhas. 3 milhões de pessoas numa fração de segundo. Acabou. Então, gente, eu estou conversando isso com vocês, que não fique triste não se você não vai dançar carnaval, não fique triste que você não vai participar, né? Não quero mal para as pessoas, é uma escolha da pessoa. Assim como Ló saiu de Sodoma, alguém podia ir. Onde você vai, Ló? Eu vou embora. A cidade vai ser destruída. Corta essa aí. Ninguém quis ir. Ninguém quis ir. A mulher não queria ir. Você imagina aquela turma que não ia mesmo.
Então chama síndrome de Sodoma. E nós carregamos essa síndrome de Sodoma dentro de nós. Dificilmente a gente acredita no que vem lá de cima. A gente quer, a pessoa quer pagar para ver. E nesse pagar para ver, aí é tarde demais. Porque toda profecia, ela só tem valor se ela acontece. Se ela não acontece, você é um falso profeta. O cara mentiu. Falou que ia acontecer isso. Mas se não acontecer, você não estava contando aqui. As pessoas não acreditam. E Jesus diz aqui, quem creu nas nossas pregações, aqui ó, cantei músicas tristes, não choraste, cantei músicas alegres, não ristes. Morno, a pessoa ficou morno, tanto faz, tanto fez. Então, meus irmãos, vamos nos proteger durante esse carnaval dessas energias. Aonde for fazer prece em orações, se for no supermercado, prece oração. Se for na farmácia, prece oração. Se for na feira, prece oração. Você está na fila ali esperando, faz um Pai Nosso, vai fazendo. Pode gastar o Pai Nosso à vontade. Porque você não sabe o que está ali ao redor. O que pode acontecer ali. Tudo é possível nesse momento que nós estamos vivendo. Como Jesus falou, um vai ficar e o outro vai ser tirado. O que estiver na cidade, fica na cidade. O do campo não volta. O que estiver no campo não volta, fica o da cidade e assim vice-versa. É essa fase que nós estamos vivendo. Então ficou bem esclarecido. O Deus Bacon, que é o Deus do vinho, o Deus romano, é um dos pais do carnaval. É um deus pagão. Dionísio da Grécia, outro deus pagão. E a humanidade, 2019, bate os joelhos para esses deuses, como bateram o joelho lá para o bezerro do ouro, lá no deserto do Sinai. E essas festividades carnavalescas, ela é feita simultâneo lá embaixo. Só que lá embaixo, aqui ainda tem alguma regra, lá não existe regras. E essas energias passam para cá, para esse plano. Que é uma mistura do mundo astral e do mundo físico. E isso vai ser passado, as energias negativas, as doenças. Essa HIV é uma doença lá no mundo astralino, sabia? Esse vírus estava lá. E a queda da vibração da Terra favoreceu que esse vírus migrasse aqui para a crosta terrestre. Por isso que ele não consegue curar, porque ele é um vírus astral, não é físico. Então, quando começou esse vírus propagar nas relações homossexuais, em que essa prática igual do primitivismo nosso favoreceu que esse vírus migrasse para o perispírito dos espíritos que praticam esse ato. Atraiu ele para o corpo do pretérico. Por isso que tem muitas pessoas que fazem exame do HIV. Isso é interessante, ninguém sabe disso. Eles fazem o exame do HIV e falam que isso não tem nada. Só que o vírus está lá no corpo do pretérico. Porque ele continua nessa prática. Compreende? E vai inevitável, vai passar para a matéria. E vai desregular toda a defesa orgânica a defesa do organismo. Tá certo? Então, meus irmãos, a conversa rápida sobre isso. Lembrando que nós temos alguém que nos defende, intercede por nós. Não devemos nunca esquecer da oração em qualquer lugar que a gente for. Policiar em nossa volta, não aceitar os gatilhos que vão ser mandados, vai ter energia para alimentar esse gatilho, né? E lembrando que o Senhor dos Exércitos irá interceder por nós. Boa noite, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.